Muito boa tarde. Cabe-me apresentar o que faço com todo o gosto, o engenheiro Salvador Malheiro. O engenheiro Salvador Malheiro nasceu em 1972, tomem nota, 5 de agosto, é casado, tem 3 filhos. É licenciado em Engenharia Mecânica pela Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto, tem uma pós-graduação em motores de combustão interna pelo Instituto Francês de Petróleo, em 1996. Tem um mestrado em Engenharia Mecânica pela Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto. Tem doutoramento em Ciências para Engenharia no ramo da energia térmica e combustão pela Universidade de Poitiers, em 2002. Como carreira profissional, destaca-se que desde 1996 é professor universitário na Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, atualmente em situação de licença sem vencimento. De fevereiro de 99 até fevereiro de 2002, engenheiro de investigação na Renault SA, direção de investigação, e investigador no laboratório de combustão e de detonação, isto às vezes engasga, e detonação em Poitiers, França. De maio de 2006 a maio de 2008 foi Country Manager para a bioenergia na Embaixada da Suécia em Lisboa, Swedish Trade Council. De 2006 até setembro de 2013 foi consultor de vários grupos empresariais nacionais e estrangeiros no âmbito das energias renováveis. Atualmente é Presidente da Câmara Municipal de Ovar, Presidente da Comissão Política Distrital do PSD de Aveiro e Vice-Presidente do Partido Social Democrata. Prestem mais atenção a ele do que prestaram a mim. Muito obrigado. Muito boa tarde a todas e a todos. Em primeiro lugar, dizer que é um privilégio, um orgulho, uma satisfação, uma honra poder estar aqui hoje e partilhar as minhas ideias sobre algo que tenho trabalhado no passado recente bastante, que é energia e ambiente e também economia. Cumprimento todos aqueles que não tive a oportunidade de o fazer pessoalmente, enviando um abraço cordial a todos. E agradecer muito o convite que me foi formulado, e faço na pessoa do Dr. Manuel Ramalho, agradecendo muito ao International Club of Portugal pelo facto de me ter convidado, e permitam-me que as primeiras palavras sejam precisamente para enaltecer o trabalho que este clube tem feito em prol do desenvolvimento de Portugal, desde logo na promoção desta cidadania ativa, desta nossa responsabilidade social, o facto de todos nós termos a necessidade de ter uma conduta existencial ativa, muito alicerçada em valores fundamentais como a justiça, a solidariedade, sempre sabendo que a pessoa humana merece o nosso máximo respeito, e permitam-me que, da vossa missão e valores que tive a oportunidade de observar, de dar aqui uma nota pela positiva sobre algo que eu acho que é extremamente bonito, que tem a ver com o facto da diversidade dever ser uma razão unificadora de pessoas diferentes. Por isso, um grande bem-aja ao International Club of Portugal, e agradecer também tudo aquilo que foi feito, aquilo que tem sido feito ao longo dos tempos, o que faz e que tenho a certeza que vai fazer em prol do nosso país, sempre mantendo esta análise crítica e construtiva, sempre com o pressuposto e o grande objetivo do bem comum. Por isso, muitos parabéns a todos que, de certa forma, estão com o International Club of Portugal, não só a sua direção, mas todos os amigos do International Club of Portugal. Estou aqui para falar de ambiente, energia, economia. Ainda há pouco partilhava aqui num diálogo
cordial com um amigo de longa data, que aparentemente tudo isto são questões que poderão não jogar entre si. Mas eu estou aqui a falar em nome próprio, não represento absolutamente ninguém, não estou aqui a passar uma mensagem daquela que poderá vir a ser a política ambiental, energética ou económica do Partido Social Democrata, na certeza que também é com muito orgulho que assumi essas funções de vice-presidente do Partido Social Democrata, mas quero-vos dizer que esta é a minha visão. Considero que um país só pode estar na senda do desenvolvimento se o ambiente falar a mesma linguagem que a energia, e que a energia e o ambiente também falem a mesma linguagem da economia. É difícil, mas é um desafio interessante, difícil, mas que penso que é absolutamente decisivo para o sucesso do nosso país, que é aquilo que está em causa. E começo esta minha exposição oral por relembrar algo que mexe connosco, um provérbio queniano, que diz apenas e só que nós não herdamos a nossa terra dos nossos pais, apenas a pedimos emprestada aos nossos filhos. É de facto uma máxima que nos obriga a pensar um pouco e a ter a consciência de que a preocupação com as gerações futuras, com os nossos filhos, com os nossos descendentes, e essa preocupação em deixar um ecossistema global que esteja em condições de ser habitável, e nunca esquecendo que no ecossistema global o ser humano também faz parte, o ser humano também faz parte da natureza, é absolutamente incontornável que estas questões ambientais, a questão da racionalização dos recursos energéticos, dos recursos alimentares, esteja na primeira linha de prioridades de qualquer programa eleitoral, seja ele de índole partidário ou mesmo para um país como é Portugal. E nesse contexto, eu sou apologista de que nós não devemos ser fanáticos, nem abordar estas temáticas de forma irredutível. De nada vale uma sociedade, uma comunidade extremamente limpa, nada poluente, se nós tivermos a necessidade de voltar aos nossos hábitos cotidianos de há um século ou 2 séculos atrás. Da mesma forma que também ter uma cidade ou um país desenvolvido, rico, inovador, moderno, de nada vale se nós não tivermos a preocupação de deixar algo, um legado, como deve ser, no mínimo igual àquilo que nós encontramos para os nossos filhos. E, portanto, eu sou apologista de que nós devemos olhar para as questões da sustentabilidade dando o mesmo nível de importância aos seus 3 vetores. Ao vetor social, ao vetor económico e, naturalmente, ao vetor ambiental. E, nesse contexto, qual é que é, na minha opinião pessoal, o grande desafio de futuro para um país como é Portugal? É nós tentarmos promover um território inteligente, usando as mais variadas ferramentas que nós temos à nossa mercê no que diz respeito ao ordenamento e ao planeamento do nosso território. E usando também um Estado que deve ser regulador, incentivador, fiscalizador, para termos um território que seja facilitador da mobilidade social, da ascensão social. Ao mesmo tempo que devemos promover políticas que permitam que o nosso território seja, e dirijo-me ao meu amigo Sousa Sintra, que seja um território mais verde, um território que tenha uma preocupação com o ambiente, ao mesmo tempo que seja um território que se preocupe com as gerações futuras no que diz respeito aos nossos recursos, seja de necessidade alimentar, de água, de qualidade do ar, de tudo. Como é que nós conseguimos isto? Há que ser prático, há que ser pragmático e concretizador. E nesse contexto partilho convosco
E volto a referir mais uma vez que se trata de algo que eu penso pessoalmente. E, portanto, trago aqui 6 ou 7 medidas que penso que poderão parecer para alguns lugares comuns, mas para mim são absolutamente decisivos, ainda no ramo apenas e só do ambiente. Nós temos que ordenar, proteger, valorizar todas as nossas riquezas naturais, desde a nossa orla costeira até aos lugares mais recônditos e mais bonitos do nosso interior, da nossa serra, por exemplo. Mas aqui permitam-me desde já um pequeno à parte para falar sobre esta questão da erosão costeira, que tem que ser algo que tem que ser atacado com frontalidade. O que se está a passar no nosso país é algo que pode ser perfeitamente comparado com uma invasão do nosso território. Imagine-se aqui, há uns séculos atrás, se nós tivéssemos cada ano, ou a cada ano, o nosso país vizinho a invadir parte do nosso território. É isso que está a acontecer na nossa orla costeira. O mar tem ganho muito espaço relativamente à terra. Estamos a falar de centenas de hectares por ano. E, portanto, nós temos que ter medidas, ferramentas para poder combater isto. E tem que ser um desígnio nacional. Naturalmente que podemos pensar em estratégias de deslocalização para tentar retirar esses aglomerados urbanos da primeira linha do mar. Porque sabemos que contra a força da natureza é muito difícil combater. Mas é importante fazer-se contas. E trago-vos aqui um exemplo daquele que é o concelho mais fustigado pela erosão costeira. Foi feito um esforço grande para deslocalizar 30 famílias da primeira linha de mar. E essa operação custou cerca de 2 milhões de euros. Contas fáceis de fazer, 30 famílias, são 100 pessoas, cada pessoa custou 20 mil euros. Nesse mesmo concelho, tal mais fustigado pela erosão costeira, nós temos cerca de 5 mil pessoas a morar na primeira linha de mar. E, portanto, se nós pensarmos numa estratégia de deslocalização nua e crua, estamos a falar de uma necessidade de 100 milhões de euros. E aquilo que eu pergunto é, será que não vale a pena nós olharmos para exemplos que estão mais do que experimentados por esse mundo fora, para, no mínimo, tentarmos manter a nossa linha de costa usando soluções de engenharia pesada que permitam até, eventualmente, ganhar alguma terra ao mar. Eu sou apologista dessa segunda hipótese. Ainda por cima sabendo que o setor turístico é um setor absolutamente decisivo para o futuro do nosso país e tal e qual como tem sido no presente. E, portanto, eu acho que nós devemos dar o nosso melhor para colocar a questão da erosão costeira como um objetivo absolutamente decisivo no curto e médio prazo. Mas estamos hoje aqui em Lisboa e temos essa felicidade de ter a maior parte das infraestruturas no que diz respeito ao ambiente, aos tais problemas de primeira geração resolvidos. Mas quem tiver que aplicar políticas ambientais num país como o nosso, tem que ter a consciência que nós temos um território muito vasto, muito abrangente, onde, infelizmente, e são muitos os casos em que nós não temos estes problemas tratados. E temos locais, muitos lugares, muitas freguesias, muitos municípios pelo nosso país fora, que ainda não têm uma rede completa de água potável, que ainda não têm uma rede de águas residuais completamente integral e que permita dotar esses equipamentos para todas as populações. E, portanto, nós temos que ter a ousadia de, mesmo querendo ser modernos, inovadores, não descurar esses problemas de primeira geração, porque em Portugal todos merecem o mesmo tratamento e não devemos ter portugueses de primeira ou portugueses de segunda. Continuando nesta minha reflexão sobre as medidas práticas que devem acontecer no curto prazo, naturalmente que nós temos que olhar para a economia verde, temos que olhar para a economia de baixo carbono, para a economia circular, como uma oportunidade de negócio e que, de certa forma, possa colocar as questões ambientais,
a trabalhar para o crescimento económico, da mesma forma que o crescimento económico pode trabalhar para que nós tenhamos um ecossistema cada vez mais limpo. E sobre esta matéria da economia circular, algo que muita gente neste momento apregoa, muito mais importante do que dizer, do que anunciar, é importante concretizar e fazer. E eu pergunto, por exemplo, onde é que tem estado essa discriminação positiva, seja a partir de uma política fiscal, para tudo que sejam tarefas de reutilização, de reciclagem, tudo aquilo que está ligado à nossa economia circular, absolutamente decisiva para o futuro, para nós diminuirmos o desperdício. É uma lacuna que existe atualmente na nossa governação. Outra questão, e não podemos enfiar com a cabeça debaixo da areia, as alterações climáticas. É algo que existe. Ainda agora estamos a viver mais uma tempestade, a tempestade de David, e que isto resulta naturalmente de uma acumulação de gases de efeito de estufa. E os gases de efeito de estufa resultam sobretudo de uma reação de combustão, onde a maioria dos combustíveis são combustíveis fósseis que têm carbono na sua composição química. A combustão é uma reação de oxidação, portanto reage com o oxigênio, temos a formação de dióxido de carbono. E portanto nós temos que ter a consciência que temos que fazer tudo para reduzir as nossas emissões de dióxido de carbono. Por um lado, diminuindo a nossa dependência com os combustíveis fósseis, por outro lado, tentando usar as tecnologias mais limpas possíveis. Da mesma forma, e mais uma vez gostava de realçar o facto de ser absolutamente decisivo que impere o bom senso e não o fanatismo, nós temos que olhar para a conservação da natureza, para a nossa biodiversidade, mas sempre com a questão de proteger, preservar, mas também valorizar sob o ponto de vista económico. De colocar as nossas riquezas naturais também ao serviço da economia. E há muitas oportunidades que neste momento existem e que nós temos que saber aproveitar. Ao nível da gestão dos recursos hídricos, designadamente no que diz respeito a um grande plano nacional para o uso eficiente da água, acho que é perfeitamente incontornável. E a questão da eficiência hídrica é algo que tem sido trabalhado muito pouco. Os nossos municípios, relativamente à quantidade de água que é comprada e aquela que depois é faturada aos nossos municípios, nós temos, e podem fazer uma estatística ao longo de Portugal, vários municípios onde nem sequer metade da água que é comprada nós conseguimos depois faturar. E, portanto, temos aqui uma excelente oportunidade. Partilho convosco que eu sou completamente defensor da verticalização do setor da água. E onde deve estar presente? Os municípios. Os municípios são aqueles que depois têm que dar a cara sobre a tarifa que é aplicada ao seu município. E, portanto, se nós tivermos a gestão da água em alta, associada à gestão da água em baixa, todos nós, e falo com todos nós, aqueles que gerem municípios, irão pensar duas vezes quando tiverem necessidade de aumentar o preço da água em alta, porque sabemos que depois vai ser repercutido nos nossos municípios, no nosso povo, e somos nós que iremos ter que dar a cara. Por outro lado, se nós tivermos esta gestão integrada, podemos fazer investimentos que possam precaver problemas como aconteceram e estão a acontecer ainda no nosso país relacionados com a seca. E nós temos muitos casos de sucesso e não vale a pena estar aqui a inventar. Devemos sim seguir os casos de sucesso que nós já temos em Portugal, e são bastantes. Todo o cluster tecnológico relacionado com a ecoeficiência deve ser também um desígnio nacional. E aqui deixo desde já também uma nota que, na minha opinião, é absolutamente decisiva. Que quando temos que fazer a análise de investimentos em instalações energéticas e instalações ambientais, que essa análise não seja feita apenas e só com a minimização do investimento para a obtenção de um determinado fim. O que deve ser feito, sim, é uma análise tentando minimizar o custo. E aqui devemos entrar desde a fase mais embrionária da análise do nosso projeto, com todos os custos que estão associados
às instalações futuras. Custos de exploração, custos de manutenção, mas também fazendo aquilo que não tem sido feito em Portugal e que tem que ser feito de imediato, que é uma análise do ciclo de vida dos próprios equipamentos e instalações e considerar desde o início, desde a fase do investimento, os custos relacionados com os desmantelamentos das próprias instalações. E aqui aplica-se muito aquela regra que todos nós sentimos no nosso dia-a-dia, de que por vezes o mais barato sai caro. Se nós fizermos essa análise também nos grandes investimentos, podem ter a certeza de que iremos ganhar. E não é preciso ir até ao final de vida dos equipamentos. Passado 2 ou 3 anos, temos logo um retorno bastante interessante. Uma questão final sobre esta temática do ambiente tem a ver com a nossa necessidade extrema de tentarmos promover, divulgar tudo o que está relacionado com a educação ambiental, os nossos hábitos cotidianos. Aí poderemos ter ganhos impressionantes, basta olhar para a conduta dos nossos filhos, aqueles que já trazem isso da escola primária e do ciclo, os hábitos corretos. E, portanto, penso que isso é também algo que nós nos temos que preocupar bastante. Passando aqui agora para a questão um bocadinho mais do ponto de vista energético, que eu acho que casa completamente com a questão ambiental, partilhar convosco de que nós temos vários modelos de gestão no que diz respeito às políticas energéticas pelo mundo fora. Temos países que apostam tudo na garantia e na segurança do abastecimento energético. Temos outros que têm uma preocupação extrema com as questões ambientais e nós temos transformações energéticas que sejam limpas. E temos outros ainda que olham para a energia apenas e só como uma forma de nós podermos aumentar a competitividade das economias. Exemplos práticos, percebemos de imediato que no caso dos Estados Unidos da América estão muito mais vidrados naquele primeiro exemplo. A grande preocupação deles é ter a garantia do abastecimento e a garantia e a segurança de terem energia para o seu país. A Europa, naturalmente, e bem, tem direcionado toda a sua política energética para as questões ambientais e para a redução de gases com efeito de estufa. E temos países, por exemplo, como a China, que direciona toda a questão energética para a competitividade. Eles querem a energia barata, o mais barata possível, para poder rentabilizar ao máximo os seus negócios. Onde é que está Portugal no meio de tudo isto? Naturalmente que seguiu, nos últimos tempos, a orientação europeia. Privilegiou esta questão ambiental e, de certa forma, descurou a competitividade da nossa economia. O que é certo é que nós temos hoje preços de energia que são elevados, apesar de continuarmos a ter um déficit tarifário, e já lá vou daqui por um bocadinho, para talvez a questão mais polémica da intervenção, mas continuamos a ter um déficit tarifário bastante elevado. Mas temos aqui um indicador que é muito mau para Portugal. Eu falo da intensidade energética do nosso país. A intensidade energética não é mais do que a quantidade de energia que nós precisamos para produzir uma unidade de riqueza. E um país desenvolvido tem que ter este indicador o mais baixo possível. E nós temos, infelizmente, aqui uma intensidade energética elevada quando comparada com os outros países da Comunidade Europeia. Como é que nós podemos contrariar esta tendência? Aumentar sobremaneira a eficiência dos nossos processos. Racionalizar ao máximo aqueles que são os nossos consumos energéticos. Temos que poupar. A palavra é esta, temos que poupar. Porque podem ter a certeza de que não há nenhum kWh mais barato do que aquele kWh que nós conseguimos evitar. Da mesma forma que não existe nenhum kWh mais caro do que aquele que nós desperdiçamos sem tirar qualquer partido. Por isso temos que ir por aqui, pelas tecnologias mais eficientes, por aquelas que reduzem ao máximo o desperdício.
E depois temos que ter a ousadia de ter a cabeça aberta e não ser fanáticos ao ponto de escolher apenas e só um determinado setor ou uma determinada forma de produção de energia. Temos que ter a ousadia de ter um mix energético o mais diversificado possível. Todas as formas de energia têm as suas mais-valias e também as questões que funcionam menos mal. Mas dessa forma nós estaremos a diminuir a nossa dependência energética com o exterior e, sobretudo, não estamos dependentes de qualquer fator externo, seja ele de mercado, que possa acontecer em determinado setor. E, portanto, neste contexto, nós, cá em Portugal, temos que ter a coragem, a ousadia e a firmeza de olhar para esta matéria sem ceder aos interesses instalados. Sei que toda a gente deve ter tentado fazer isso, mas nós temos que combater os grandes lobbies do setor energético existentes em Portugal. E não tenho problema nenhum em aqui expressar aquilo que me vem na alma sobre esta matéria. Volto a referir mais uma vez, não estou aqui a vincular precisamente ninguém. Mas vamos falar desses nomes, dos CAIs, dos COMECs, dos SESs, dos CIEGs. Os CAIs são os contratos de aquisição de energia. Em boa hora foram concebidos no final da década de 80, num contexto que nada tem a ver com o dia de hoje. Eram tempos em que as câmaras municipais, todas elas deviam fortunas das suas faturas energéticas. Não tínhamos ninguém, ou tínhamos pouca gente, que quisesse vir investir para Portugal para a produção de energia. Portanto, esse incentivo que foi feito, em boa hora foi feito. Da mesma forma que nós também temos que saber honrar os nossos compromissos e, portanto, os custos para a manutenção do equilíbrio contratual, os tais COMECs, que depois surgiram, também foram constituídos na melhor das intenções. A grande questão que se coloca agora é saber se a realidade de hoje justifica uma rentabilidade tão elevada para estes contratos. E saber que se todos nós temos necessidade de fazer um esforço grande para reduzir aquilo que são os nossos gastos, se podemos dar de ânimo leve, tal como vai acontecer em 2018, um valor superior a 300 milhões de euros no que diz respeito a estes contratos de manutenção do equilíbrio contratual. Da mesma forma, e quero partilhar convosco, ao nível das tarifas das renováveis, há que ter a noção de que todas as tecnologias têm uma curva de maturidade tecnológica. À medida que nós passamos a ter tecnologias mais maduras, o seu custo específico reduz-se bastante. Basta ver o caso dos nossos computadores ou dos telemóveis. E, portanto, as tarifas bonificadas das energias renováveis também têm que seguir, naturalmente, a curva de maturidade tecnológica das tecnologias que estão associadas. E, portanto, neste contexto, teremos que nos questionar todos se as tarifas que existem neste momento, se são as tarifas corretas ou se nós já estaremos em condições de poder reduzir essas mesmas. Da mesma forma que as contribuições extraordinárias sobre a energia, os SES, que foram criados num período muitíssimo complicado do nosso país, num período em que nós estávamos sob assistência financeira externa, onde o objetivo era parte dessas contribuições irem para o Orçamento de Estado, nessa altura, e depois a outra parte, a grande fatia, para reduzir ao nosso déficit tarifário. E aquilo que temos que perguntar hoje é, sabemos que a Galp nunca alinhou nesta matéria, que agora a EDP está também a tentar fugir desta responsabilidade.
temos que saber como é que vamos resolver isto, na certeza de que deve imperar o grande interesse nacional acima de tudo, mas sobretudo temos que confrontar quem está neste momento nas rédeas do nosso governo, de saber se parte dessas contribuições extraordinárias está de facto a ir para onde deve ir, que é para reduzir ao nosso déficit tarifário e assim também permitir que os chamados CIEGs, aqueles custos de interesse económico geral, que quem os paga somos nós, na nossa fatura energética de todos os meses, nós e os industriais, que precisam de ter energia barata. E, portanto, nós temos que ter a coragem de analisar todas estas matérias de forma integral, colocando as questões ambientais ao mesmo nível das questões económicas e energéticas. Mas temos que fazer algo. Sobre a questão das renováveis. E todos nós já percebemos que as renováveis têm que ser uma prioridade. Quero partilhar com todos de que os rácios que nós temos, os números que nós temos, são números muito interessantes. Nós temos hoje uma produção de eletricidade por via renovável que vale 57%. É um excelente número. Temos a produção de eletricidade por via fóssil a valer apenas 43%. Nós tínhamos uma dependência energética que há 4 ou 5 anos, ou há 10 anos atrás, valia 85%, neste momento vale 75%. Mas, minhas caras amigas e meus caros amigos, a energia não é eletricidade. A energia elétrica é apenas uma forma de energia. E na nossa matriz de consumos nacionais de energia, a eletricidade vale apenas 25%. E, portanto, se nós temos hoje uma produção de eletricidade a partir de fontes renováveis de 57%, quer dizer que no mix global do nosso consumo só estamos a falar de 15%. São os tais 57%, que vamos arredondar para 60%, vezes os 25%, dá 15%. Portanto, há muito mais a fazer, mas as energias renováveis não é apenas as energias eólicas, as hídricas, as pequenas e as grandes, a energia solar, a energia das ondas, a geotermia, também aqui a biomassa. E gostava de partilhar convosco também desde já quanto é que vale daqueles 57% de eletricidade que são produzidos a partir de fontes renováveis, quanto é que vale cada uma. E nós temos as hídricas a valer 29%, temos a energia eólica a valer 20%, a biomassa 5%, a energia solar apenas 2% e as ondas e a geotérmica são valores residuais. Mas temos que ver que nem todas elas estão sempre disponíveis quando nós queremos. Nós temos energia eólica quando há vento, nós temos energia solar quando há sol, nós temos energia da biomassa sempre. E se nós estamos a falar no momento em que a reforma das florestas, tal e qual como outras reformas absolutamente decisivas para o nosso país, tem que estar na ordem do dia, permitam-me aqui um pequeno ênfase sobre esta questão das florestas. A reforma das florestas não pode ser feita em 5 dias e apresentada no dia a seguir, afirmando-se que os problemas das florestas estão todos resolvidos. A reforma das florestas tem que ser um assunto pensado, um assunto analisado, um assunto responsabilizado com todos os players do setor e aí sim, depois, surgir algo que nos comprometa ao longo de vários governos, eu diria mesmo ao longo de várias gerações, porque só dessa forma é que nós podemos combater com muita firmeza esse grande flagelo dos incêndios florestais e, sobretudo, conseguir tirar partido desse setor, não só para a economia, mas também para o ambiente e para a questão social. Há questões que são incontornáveis no que diz respeito à floresta. Nós temos que apostar numa gestão florestal de qualidade. É um lugar comum, toda a gente o diz. Da mesma forma que temos que fazer um esforço grande de emparcelamento de propriedades, de apostar nas zonas de intervenção florestal e, sobretudo, em algo que
é absolutamente decisivo, tem a ver com o cadastro dos nossos prédios rústicos. E isso só pode ser feito com gente que está no terreno. As autarquias locais têm aqui um papel decisivo. Mas temos que apostar no aproveitamento energético de resíduos florestais. Desde logo porque é uma matéria que nos permite atacar simultaneamente todos os vetores da sustentabilidade. Reparem que, se nós fomentarmos a limpeza das florestas, estamos a contribuir para a diminuição do desemprego. E reparem que as grandes manchas florestais existem precisamente nas zonas de baixa densidade populacional. Estamos, de certa forma, também a contribuir para uma maior coesão territorial. E, portanto, nós temos que ir por aqui, mas tem que valer a pena as pessoas limparem as florestas e receberem o preço justo por o trabalho que estão a efetuar. E com isso, nós conseguimos também atacar o vetor económico, com a produção de energia, diminuindo a nossa dependência energética, diversificando as nossas fontes de energia primárias, diminuindo o risco de incêndio, diminuindo a carga combustível nas nossas florestas. Mas, caros amigos, deixem-me que vos diga que não podemos resolver as situações ou apresentar soluções por tudo isto do dano moleiro como tem sido feito até agora. Não podemos dizer que tudo isto será resolvido com centrais termoelétricas e biomassa florestal dedicadas. Não pode ser, porque numa instalação desse género, aquilo que acontece é nós termos um rendimento que é inferior a 30%. É nós, das 100 unidades de energia que queimamos na caldeira à biomassa, apenas conseguirmos menos de 30% em produção de eletricidade. Não nos podemos contentar nem ficar satisfeitos nem felizes de ter 2/3 da energia que queimamos a ser desperdiçada para a atmosfera. Temos que ser audazes, corajosos e atacar o problema como deve ser e, portanto, esse calor residual, que vale mais de 2/3 daquilo que é queimado na própria caldeira, tem que ser usado para outros fins. Seja para fins industriais, usando a tecnologia da cogeração para a produção de calor, ou também a tecnologia da trigeração, nós produzimos calor e produzimos frio, mas mais do que tudo isso, existem tecnologias perfeitamente amadurecidas hoje pelo mundo fora, que nos permitem até produzir biocombustíveis sólidos, biocombustíveis líquidos e biocombustíveis gasosos. Eu penso que é por aqui que nós devemos ir. Mais do que isso, nós temos que pôr o setor das florestas a falar a mesma linguagem que o setor da energia. Nunca foi possível até hoje. Nunca tivemos a Direção-Geral de Energia a falar com o Instituto Nacional das Florestas, o Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas. Nunca. São linguagens que não permitem haver um diálogo profícuo. E nós temos que ter essa coragem de pôr os dois setores a falar. Porque não podemos decidir colocar centrais de biomassa apenas nos locais de máximo risco de incêndio, descurando o facto de que, atenção, que a central de biomassa tem que estar ligada à rede. E, portanto, a rede existe. E a rede tem disponibilidades apenas em alguns locais. E, portanto, ela não pode ser colocada apenas onde nós queremos. Tem que haver um casamento entre estes dois setores. Mais do que isso, as centrais têm que ser rentáveis. Nós temos que ter investidores que tenham vontade, interesse e lucro para poderem investir. E, portanto, desengane-se quem pensa que nós podemos ter uma potência nominal, aquela que nos apetece, apenas em função do recurso florestal. Há que ter a consciência do fator económico também. E permitam-me que vos diga que uma central termoelétrica a biomassa florestal, muito pequena, tem uma enorme dificuldade para ser rentabilizada. E, portanto, para além de nós termos que apostar em centrais, em locais onde exista recurso florestal, mas também exista disponibilidade da rede para a injeção dessa energia elétrica, temos que também ter uma dimensão mínima das mesmas que permita a rentabilidade destas instalações. E mais importante do que falar, anunciar, é precisamente concretizar e fazer. Nós temos alguém que anuncia várias vezes
uma série de medidas, mas depois custa a ver o seu reflexo, a sua concretização prática. E este é um exemplo que eu estou farto de dar, mas há vários anos ainda não está resolvido. Nós temos o gasóleo de aquecimento, foi o óleo de aquecimento com uma taxa intermédia de imposto sobre valor acrescentado, e temos, por exemplo, os biocombustíveis sólidos, oriundos da exploração florestal, que são os briquetes ou os pellets a pagar a taxa máxima de IVA. Portanto, nós temos que ter aqui a coragem de o Estado deve manter apenas e só a sua forma de estar reguladora, de fiscalizadora, mas tem que criar o ambiente propício para que estes investimentos surjam. E as oportunidades de negócio relacionadas com o ambiente, neste momento, e com a energia, são imensas. E deixem-me que partilhe convosco que nós temos da melhor engenharia do mundo. Nós temos 2 escolas, para não falar das outras, que são escolas de referência no mundo. Falo da Faculdade de Engenharia de Porto e do Instituto Superior Técnico. Temos know-how adquirido no passado do melhor que existe. E, portanto, se nós temos aqui uma oportunidade para poder construir instalações energéticas, seja para aproveitamento de resíduos florestais ou outras quaisquer, nós temos que olhar para a tecnologia portuguesa. Nós sabemos construir caldeiras tão bem ou melhores que os outros. E não temos necessariamente que ir buscá-las fora, sabendo que também os outros têm boa tecnologia. Mas temos aqui uma mais-valia impressionante, que é ao nível da integração de tecnologias. E vou já terminar, são 2 minutos, só deixar aqui esta nota. Ao nível da integração, e volto a referir, temos dos melhores técnicos que existem no mundo. E questões como nós tentarmos reduzir o desperdício, tentando interligar os vários processos sobre essa teoria da cascata térmica, em que nós temos a consciência que a energia não tem só quantidade, tem quantidade e tem qualidade, fazendo-se a chamada análise exergética dos nossos processos, porque é diferente. Nós temos 100 kW a 20 graus Celsius ou 100 kW a 200 graus Celsius. E, portanto, isso só é possível conhecendo-se a teoria e conhecendo-se também a prática. Os portugueses são bons nessa matéria. Depois, temos aqui uma panóplia de oportunidades no que diz respeito a tudo o que está relacionado com a eficiência energética. Eu tinha aqui mais 2 ou 3 linhas, mas vou terminar. Vou deixar depois que durante o período de diálogo e de debate, que é sempre a melhor parte de exposições deste género, para depois, agradecendo muito a vossa atenção, deixando aqui uma palavra final de que eu acredito muito no nosso país e acredito muito que o setor ambiental, o setor energético e o setor económico a trabalhar em conjunto serão absolutamente decisivos para o sucesso do nosso Portugal. Muito obrigado a todos.